Continuamos en el día de hoy, jueves 14 de julio, dentro de la sesión del campus de Yuste, el gobierno del Nuevo Mundo en el marco del imperio. Yo tengo el honor de presentar a una persona muy significada en el mundo de los estudios medievales. Es académica por triplicado, por cuatriplicado, porque es académica de la historia, de la Academia Portuguesa de la Historia, es académica de la Academia Europea de Yuste y además es de la Real Academia de Historia de España, de la de Ciencias Morales y Políticas de España y de la Academia de la Historia de Uruguay y de Puerto Rico. Realmente es una satisfacción poder contar con la doctora Manuela Mendonça, no solo por lo que nos va a aportar, sino por la posibilidad de encontrarnos. Cuando hablamos siempre de los contextos atlánticos, tener en cuenta el gran papel que tiene Portugal en su relación, no solo dentro de los reinos peninsulares, sino en esa proyección atlántica. Yo sé que ella nos va a ilustrar mucho en este sentido y va a ser una gran contribución. Muchas gracias por estar con nosotros y dedicarnos su tiempo. Obrigada, muchas gracias, professora Rosa Maria Martínez. Dizer buenos dias a todos, caros colegas, alunos, e desculpar-me se não vou falar em espanhol, todavia, se tentar falar em espanhol, de certo que não me iriam entender. Então, vou falar um pouco de português, espanholês, como lo quiero, pero, sobretudo, intentarei falar despacio para que possam também apreciar um pouco a língua de Camões, já que não puedo, como dizia, falar a língua de Cervantes. O meu tema, evolução das relações hispano-portuguesas de Fernando el Católico a Carlos V é muito interessante. Todavia, se acrescento e a sua projeção e sua projeção ao novo mundo se torna muito mais difícil, porque estamos numa época em que os interesses de Portugal e Espanha não são os mesmos em termos geográficos. Se a Espanha lhe vai interessar o Ocidente, a Portugal, durante muitos anos, solamente lhe interessa o Oriente. Então, não é fácil para esta época verificar qual é a projeção destas relações no dito Novo Mundo. Por isso, temos que pensar qual a relação destes reinos peninsulares, na Península e na Europa. Obviamente, quando falo de Europa, falo do Ocidente, o tal Ocidente medieval, de que há pouco a professora Rosa Maria fez referência. Teremos que ver qual a aproximação entre os reinos peninsulares e também quais os seus interesses mútuos neste tempo, nesta época, e como se relacionam, sobretudo, com a vizinha França, que pode ser uma ameaça ou uma aliança. É por aí que vou tentar trazer-vos alguma informação. Também é muito difícil falar do ponto de vista português numa assembleia em que todos falam o ponto de vista espanhol.
Compreendem, não? Então, perdonem-me se não sou muito clara ou muito precisa, pero entenderão que eu estou completamente isolada nesta Assembleia e também isolada do ponto de vista da temática. Porque esta manhã nós escutamos interessantíssimas conferências sobre moriscos, sobre evangelização. Agora eu vou falar sobretudo de política dura, porque é a política que também no século XVI move os nossos monarcas. Então preciso primeiro de vos colocar o esquema de Portugal e de Espanha. Creio que não tem ainda ali, não sei se vai aparecer ou não, pero se calhar não. Já lá está. Pero é muito importante verificar que nós temos em simultâneo 3 monarcas de um lado e de outro. Todavia, 2 são Fernando e Isabel, os reis católicos, e o terceiro é Carlos V. Para Portugal, reparem que todos estes, cada um destes reis entra no reinado dos outros. Por exemplo, João II de Portugal termina em 95. Todavia, os reis católicos haviam começado em 79 e vão, sobretudo Fernando, até muito mais tarde, 16, quando em Portugal já está Manuel desde 95. Chamo a atenção para esta realidade, porque é muito, muito interessante depois, quando analisarmos a política que entre si vão a desenvolver. E essa política vai refletir-se, sobretudo, na aproximação, na proximidade muito grande familiar. Nós vamos verificar que depois de 1450, sobretudo, se estreitam as relações familiares. Os matrimónios são constantes entre esta família real. E as alianças daí decorrentes, ou consequentes, que também podem ser consequentes, vão ser fundamentais para uma certa pacificação, pelo menos teórica, ou pelo menos aparente, na mesma época. Se não, vejamos. Aqui, eu digo, retoma-se o ciclo castelhano. Porquê? Porque, depois de Aljubarrota, da célebre Batalha Real, da tentativa de Castela para dominar Portugal, houve um corte total nestas relações. Todavia, a partir de 1454, ou melhor, 1447, elas são retomadas. E agora reparem que, quando Isabel vai a matrimoniar com Juan II de Castilha, eles vão ser os padres de Isabel la Católica. E mais, quando Alfonso V se vai fazer ou negociar o casamento, o matrimónio de sua irmã Joana com Henrique IV, e está a potenciar uma outra ligação, isto é, vai a nascer Joana, aqui em Espanha conhecida como La Beltraneja, todavia em Portugal como La Excelente Senhora. Em Portugal preferimos a Excelente Senhora, que potencialmente, repito, vai a casar com o próprio rei de Portugal, Alfonso V, o que traz como consequência uma guerra. Esta guerra, sobre a qual
não me vou debruçar muito, vai ser fundamental na política expansionista posterior. Eu diria, tanto de Portugal como de Castela, ou se quiserem mais tarde, de Espanha. Então, aqui chegados, conseguem entender-me por aí, não? Aqui chegados, eu vou definir 3 marcos, solamente 3 marcos para esta conversa. Primeiro, teremos que falar no Tratado de Alcáçovas-Toledo, em 1479, ratificado em 80. Depois, num segundo momento, e obrigatoriamente, teremos que falar no Tratado de Tordesilhas, 1494. São os 2 tratados que dividem o mundo, que vão a dividir o mundo entre Portugal e Espanha, Castela, se quiserem. E, finalmente, o terceiro ponto que vou a trazer aqui é uma tentativa de aproximação à política das Índias, isto é, a fundação da cidade do Rio de Janeiro. É uma provocação também, mas penso que é interessante trazer aqui, porque, da minha perspectiva e de outros, trata-se de uma cidade cuja fundação depende da política ocidental, muito concretamente da política da Ibéria, da Península, frente à vizinha França, sobretudo frente à França. É nessa dimensão que me pareceu interessante trazer aqui este aspecto da fundação da cidade do Rio de Janeiro. Mas voltemos ou avancemos para o primeiro aspecto, o Tratado das Alcáçovas. Porquê? Bom, vamos dispensar a guerra. A guerra sempre se dispensa, não? Vamos dispensar a guerra. Solamente dizer que Alfonso V, rei de Portugal, intenta, casando com Juana, lá dita Beltraneja, defender para ela o reino de Castilha, não? Frente aos interesses de Isabel e Fernando, os futuros reis católicos. Esta guerra é muito interessante, não porque é uma guerra territorial por la independência, todavia, da minha perspectiva, porque é uma guerra que se vai jogar no mar. E poucos abordam o interesse desta guerra por essa perspectiva. Todavia, quando analisamos o processo e os vários momentos, bom, em terra são uns recontros cavaleirescos um bocado tontos por parte do rei de Portugal, que irão terminar numa batalha também inglória, tão inglória quanto indecisa, que é a Batalha de Toro. Todavia, não é isso que é importante nesta guerra. O que é importante nesta guerra é que os navios de Fernando e Isabel aproveitam esta época para atacarem as caravelas portuguesas que se dirigem à costa da Guiné. Então, quando analisamos essa documentação, torna-se extremamente interessante ver como os próprios reis, que se assumem, os reis católicos, mesmo antes da paz, que se assumem como reis, dão permanentes autorizações para o ataque às caravelas portuguesas. Ataque, corso, mais tarde chamaríamos corso, para saque. E porquê? Porque Portugal garante uma guerra com o ouro que lhe vem da Guiné.
Então, se conseguirmos dominar a potencial riqueza que vem por mar, teremos também a guerra ganha em terra, por um lado. Por outro lado, temos Portugal, que já hoje ouvimos aqui falar disto, que tradicionalmente reivindica a posse das Ilhas Canárias. Bom, é um processo muito longo, com bula que vai, bula que vem, de acordo, favorecendo Portugal ou não favorecendo Castela, é um processo que não termina. Curiosamente, vai terminar no Tratado das Alcáçovas. E este é que é o grande interesse deste tratado. É que, no fim de uma guerra territorial, patética, eu diria, pela posse de uma coroa vizinha, vai regular-se o mar. Então, porquê é que é importante? Porque, assim está escrito numa das cláusulas, resumindo, do tratado. Os reis, leia-se reis católicos, prometeram de agora para em todo o tempo, não... Desculpa, mas eu estou lendo espanhol. Não turvarão, molestarão, nem inquietarão de fecho nem direito, em juízo nem fora de juízo, los dichos senhores, rei e príncipe de Portugal. Agora, em que la possession e case possession, isto é, aquilo que já é posse e que virá a ser, em que estão todos os tratos, terras, resgates de Guiné, com suas minas de ouro e quaisquer outras islas, costas, terras descobertas e por descobrir, falhadas e por falhar. A Ilha da Madeira e todas as ilhas dos Açores, de Cabo Verde e quaisquer outras ilhas que se encontrarem, vierem a conquistar, das Canárias para baixo. Este é o compromisso. Os reis católicos não reivindicarão nada que se situe das Canárias para baixo. Em contrapartida, os reis portugueses prometeram, desde agora, que não turbarão, molestarão, inquietarão os ditos senhores rei e reina de Castilha na possessão e quase possessão em questão das Ilhas Canárias. A partir de agora, Portugal desistia, e é muito curioso porque aqui nós vamos começar a verificar uns apontamentos de atuação régia sem a bênção papal. Lo verificaremos também no Tratado de Tordesilhas. É muito interessante. Antes tinha havido bulas que regulavam, e agora são os próprios reis que decidem. É muito curioso. Esta negociação, de resto, deste Tratado das Alcáçovas é curiosíssima. Portanto, a partir de agora, temos o respeito mútuo, mas um respeito que vai a passar, então, por uma linha geográfica. Tudo o que estiver a sul das Canárias ficará livre para Portugal. Tudo o que estiver a norte dessa linha imaginária, desse paralelo, ficará para Castela. Aqui ainda, creio que Castela. Castela é Aragão, não? Portanto, isto é a primeira divisão do mundo. O que é que interessa nesta divisão a portugueses e castelhanos? Aos castelhanos interessa continuar a garantir o monopólio da exploração, comércio das Ilhas Canárias, que era a sua proximidade da época. A Portugal interessa continuar a exploração da costa africana. Interessa avançar para sul e interessa-lhe avançar para sul em busca do Grande Cabo. Então, podemos dizer que o primeiro grande marco da política marítima é Atlântico. É o Atlântico próximo ainda.
que se tenta salvaguardar. Castela, na sua negociação, guarda as Ilhas Canárias. Portugal, na sua negociação, guarda a costa africana, que é o que lhe interessa para continuar a explorar essa mesma costa até chegar, ou procurar chegar, à Índia, que na época já é sonho de Portugal, todavia não de Castela. É, de facto, o sonho liderado por Portugal desde tempos do infante Dom Henrique. O mundo está dividido, todavia as situações podem alterar-se e vão alterar-se. É certo que depois das Alcáçovas, Portugal fica livre, vai em 1487, por exemplo, atingir o local mais difícil, o Cabo da Boa Esperança, não? Vai continuar a explorar, quase diria, quilómetro a quilómetro, a costa africana, estabelecendo relações comerciais. Castela fará o mesmo com as Ilhas Canárias. Claro, pelo meio há sempre tentativas, mas oficialmente é assim. Tudo se altera quando, em 1492, Colón chega às Antilhas. Mas também isso vai ter uma solução, que é o nosso segundo ponto, o Tratado de Tordesilhas, que, no entanto, não impede que os interesses de Portugal continuem virados para Oriente. Estamos a falar da chegada à Índia em 1498. Estes aspectos vão servir o segundo momento que temos que entender na política que continua a ser uma política atlântica entre Portugal e o vizinho reino dos reis católicos. Claro que sabemos que quando Colón chega às Antilhas é uma grande novidade, claro, dispensamo-nos de falar sobre o processo que a ela levou, mas recordamos que na sua viagem de regresso ele vai aportar a Lisboa. Não sabemos, permanecerá uma incógnita o motivo por que Colón aporta a Lisboa. Todavia, não é incógnita que o rei de Portugal o mandou buscar para o levar à sua presença. A corte estava a 5 quilómetros de Lisboa. E Colón foi à corte de João II. Sabemos que o rei queria saber exatamente a localização da terra agora descoberta. E vai concluir, com Colón também, que essa terra ficava dentro da área que pertencia a Portugal pelo Tratado das Alcáçovas. Portanto, se repararem, aquelas ilhazinhas ali estão aqui, não é? Aqui estão abaixo da linha das Alcáçovas. Este motivo irá levar o rei português a reivindicar a posse daquelas terras agora descobertas por Colón. Não porque lhe interessassem de momento, mas porque importava continuar a assegurar o Atlântico Sul. Para Portugal, o importante sempre neste momento é o Atlântico Sul, para garantir o caminho que se fará para o Oriente. Bom, sabemos das dificuldades nesta negociação, sabemos como foram embaixadas, vieram embaixadas, houve ameaças, mas terminou por mais um tratado. E
o tratado que todos conhecem, que é o Tratado de Tordesilhas. A propósito da questão que se colocava há pouco do Papa, gostaria de referir que, num primeiro momento, os reis católicos tinham conseguido do Papa, sem negociação com o rei de Portugal, a alteração da linha do paralelo para um meridiano, que se situava 270 léguas ao ocidente. Foi uma concessão papal. Todavia, o Papa Borja, todavia, o rei de Portugal não a aceitou. E, mais uma vez, à revelia ainda do Papa, na mesa de negociações em Tordesilhas, essa linha foi alterada e desviou-se para 370 léguas ao ocidente, dando, portanto, origem ao grande tratado. Muito se pergunta se o rei de Portugal tinha conhecimento de que, com esse desvio, ia assegurar a terra brasileira. É uma interrogação. Pessoalmente, tenho algumas dúvidas. Tenho dúvidas. Eu creio que o rei português sabia que havia terras ao ocidente. Todavia, penso que não com a precisão de garantir ficar com um pouco da América do Sul. Tenho dúvidas. A verdade é que ficou. Todavia, pessoalmente, tenho dúvidas, porque o que é que interessava ao rei português? Garantir, mais uma vez, um espaço de manobra significativo no Atlântico Sul. Porque, na época, ele já sabia a orientação dos ventos e o espaço que era necessário para garantir o dobrar o Cabo da Boa Esperança para chegar à Índia. E, portanto, de certeza que o rei de Portugal quis, isso sim, garantir esse espaço de manobra, mais uma vez, no Atlântico Sul. Porque não há qualquer tentativa portuguesa de, num momento, avançar sequer para questionar as terras, as Índias, onde Colomb tinha afirmado ter chegado. Não há nenhuma tentativa para isso. Mesmo depois do acordo, os portugueses, o acordo de Tordesilhas, os portugueses continuam calmamente a buscar o caminho do Sul, sempre o Atlântico Sul. Portanto, o que podemos dizer é que o Tratado das Alcáçovas levou ao Tratado de Tordesilhas. O mundo deixou de ficar dividido por um paralelo para passar a ficar dividido por um meridiano. Todavia, mais uma vez, entre Portugal e Espanha. Isso levaria à célebre frase de Francisco I: onde está escrito no testamento de Adão que o mundo seria de Portugal e de Espanha? De facto, não estava escrito, mas ficou registado no Tratado de Tordesilhas, que levou ao limite o Tratado de Alcáçovas. Bom, são os dois momentos que me parecem mais interessantes nesta política, que há de ser uma política definidora para o futuro. Todo o futuro se vai definir a partir daqui. E, entretanto, politicamente, o que temos? Temos uma aproximação cada vez maior entre as casas reais dos dois reinos. Se não vejamos, o nosso rei, Dom Manuel, nosso português, tem 3 matrimónios, 3 casamentos, e todos com familiares diretos dos reis católicos. Os seus 3 primeiros casamentos, primeiro é Isabel, que aliás tinha casado antes com o príncipe herdeiro morto, Dom João II, e agora vai casar com Manuel. Neste período de casamento, o rei português é recebido em Espanha, em Castela,
e depois avança para Aragão para ser aclamado como sucessor no seu filho que iria nascer, Miguel de La Paz. Portanto, há uma aproximação de tal modo que se aceita que o herdeiro legítimo fosse, dos reis católicos, fosse exatamente o filho que estava para nascer deste casamento de Manuel e Isabel. É um período também muito pouco conhecido desta nossa história mútua, mas muito interessante nas relações. Claro que a Isabel morreu, pouco depois o jovem Miguel morreu também, Manuel voltou para o nosso reino e tudo seguiu o seu caminho. Mas, esperam, haverá um segundo casamento. O rei português volta a casar com a nova filha dos reis católicos, Dona Maria, com quem tem muitos filhos. E quando ela morre, ainda é através dos reis católicos que encontra uma novia, porque Leonor, o seu terceiro casamento, é filha de Joana e Filipe o Belo. Portanto, vejam bem esta aproximação de famílias e a política ibérica que nasce desta aproximação. É que não é casual, é uma aproximação de facto muito próxima. Se repararem, o herdeiro, o futuro rei de Portugal, João III, casa com Catarina, filha de quem? Mais uma vez, de Joana e Filipe o Belo, neta dos reis católicos. Mais, Carlos V, que nascerá deste matrimónio, vai casar com Isabel, filha de quem? De Dom Manuel. E não chegou, porque Filipe II, o que será o Filipe II de Espanha e I de Portugal, também ainda irá fazer um casamento com uma infanta portuguesa, filha de Dom João III. Portanto, temos aqui uma aproximação familiar que, de alguma maneira, suporta uma relação política pacífica dentro da Península, com os seus interesses pontuais, enfim, mas uma relação pacífica potenciada também pelo desinteresse, ou melhor, pela diferença de interesses na expansão atlântica. Portugal continua a interessar-se por o Oriente, enquanto que, progressivamente, Espanha irá investir na exploração das terras das Índias de Cristóvão Colombo. Portanto, porque reparem, até aqui, Portugal não tem nada ao Ocidente. Só quando, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega à terra de Veracruz, é que passa a existir alguma coisa portuguesa ao Ocidente, oficialmente portuguesa. Antes não havia. Portanto, eram duas políticas completamente distintas. Mas, mesmo depois de 1500, da descoberta do Brasil, não há nenhum interesse português pela exploração dessa terra. Quando então já havia toda uma tentativa de avanço nas Índias de Colombo. Portanto, Portugal não investe no Brasil, ou melhor, neste espaço, não investe ainda. Nós sabemos que a partir de 1505 começaram a ir algumas pessoas, todavia não há um investimento, não há um objetivo, porque tinha começado a carreira da Índia. A carreira da Índia, que todos os anos partia, voltava carregada de especiarias, é que era, não sei as horas, é que era, de facto, o grande interesse de Portugal. Então, o que é que nós vamos ver? Vamos ver que os homiciados, os fugidos à justiça, porventura
os judeus, porventura os moriscos, quando têm que fugir ou refugiar-se, tentam a terra do Brasil. Aliás, mais tarde, um governador escreverá ao rei português dizendo: deixe de mandar ladrões, porque ninguém salva esta terra. Portanto, é de facto um despejar de gente que não se fica pelo Brasil. E aqui nós vamos verificar que esta gente avança pelo sertão, avança para o interior. E ao longo dos anos, o que é importante é explorar a riqueza. E essa riqueza há de ser a prata do Peru, que está a ser explorada por Espanha. Então, a mentalidade portuguesa é de tal ordem que Tomé de Sousa, um governador mais tarde, ao escrever ao rei português, diz assim: esta terra e o Peru é tudo um. Não há noção de divisão. Há, de facto, consciência de que, ao chegar ali, vamos ver onde é que conseguimos. Era tudo um bocado selvagem. Portanto, não há regras que comandem este avanço. De momento, não há regras que comandem este avanço. O que temos é, pela negativa, informação das várias cédulas, já aqui referidas, dos reis católicos e depois de Carlos V e mais tarde, proibindo os portugueses de avançarem para a terra do Peru. Há pouco falou-se portugueses e ciganos. Sim, há uma cédula em que, inclusivamente, se colocam os portugueses a par dos ciganos. Portanto, nem uns nem outros podem ir, porque realmente são aves de rapina, não é? São claramente aves de rapina. Essas cédulas, essas proibições, na minha opinião, atingem o seu ponto auge, já mais tarde, quando Filipe II declara quais estrangeiros não podem ir para as Índias. E termina esta cédula dizendo: e ao menos declaramos por estrangeiros os portugueses. Porquê é que isto é importante? Porque esta cédula é de 1596. Em 1596, Portugal está sob o domínio espanhol. Ora, mesmo estando sob o domínio espanhol, os portugueses continuam a ser declarados estrangeiros e, portanto, proibidos de ir. Portanto, isto são apenas algumas amostras da dificuldade da relação lá, mas são dificuldades pontuais que não impedem uma certa cordialidade peninsular e a tal oficialidade do avanço das caravelas portuguesas para o Oriente, que era isso que lhes interessava. Portanto, rapidamente passaria agora ao terceiro ponto, que seria a fundação da cidade do Rio de Janeiro. A fundação da cidade tem que ser enquadrada nos problemas sobretudo do segundo, que diz primeiro, mas do segundo quartel do século XVI, quando através do Rio da Prata, começa a vir os carregamentos de ouro para a Espanha. Aquele mar infesta-se de corsários, muitos de toda a espécie, mas muito particularmente franceses. A resposta de Portugal: aquele mar é português, porque é o mar do sul do Brasil. Portugal limita-se a enviar algumas expedições que raramente se deslocam para o sul, ficam no noroeste. Só em 1530 vai uma expedição com o objetivo de chegar à zona do Rio da Prata. E porquê? Porque em 1529 tinha-se chegado a uma negociação sobre o problema das Molucas, que era reivindicado por Espanha. Claro.
esta expedição de mais folgo, que vai em 1530, é de alguma maneira uma resposta do rei português perante a atitude de força também dos seus amigos, que tinha ficado resolvida, mas que importava de alguma maneira marcá-la aqui. Portanto, o que é que, porquê este mapa aqui? Porquê esta necessidade? Os portugueses, ao longo destes anos, eu vou aqui, os portugueses ao longo destes anos iam, quando começaram a ser nomeado o governador, começaram o processo das capitanias, etc., situavam-se sempre no Nordeste. Era nesta zona e não saíam daí. O Rio da Prata está aqui. Não, é o micrófono. Mas é só para mostrar. O Rio da Prata está aqui. A futura cidade do Rio de Janeiro está aqui. Esta era a zona apetecida pelos piratas, pelos corsários, para se abrigarem na costa. Então, a grande questão que se coloca é esta: se os portugueses não vêm defender esta costa, ela fica à mercê dos corsários, concretamente dos franceses, que sonham na altura com a Antártida francesa, ou dos espanhóis, que, dominando o Rio da Prata, podem chamar seu a toda esta zona. Esta a grande questão que se coloca para a fundação, ou para a emergência da fundação do Rio de Janeiro. Eu tenho a impressão que já estou muito... vou ter que terminar. Não vou avançar muito mais, mas apenas, então, perguntar: e porquê é que Portugal não avançava para essa fundação tão pedida que era a fundação do Rio? Porque isso deve ser entendido no âmbito da política conjuntural da Europa. Mais uma vez, a Europa do Sul, a Europa Ocidental. Mas com uma novidade, é que vamos entrar numa época em que o poderio português e a riqueza do Oriente decaiu. O avanço do turco para o Ocidente é uma realidade. E Portugal, que está em profunda crise financeira, não sabe muito bem como proceder. Ao mesmo tempo, Espanha vive um momento de hegemonia. Espanha agiganta-se ao lado do pequeno Portugal. Portugal vai encolher-se e dar os seus domínios e deixar que a Espanha se afirme além-mar, agora naquilo que nos resta, que é já o Atlântico nas costas do Brasil? Dom João tem necessidade de enfrentar essa Espanha que se agiganta. Não aqui, mas obviamente lá. Falo diretamente? Não consegue. Então, uma das hipóteses é deixar que os corsários e o poder francês se mantenham por ali, numa tácita aliança, porque o ajudam a fazer frente ao poder da vizinha Espanha. A outra hipótese seria aliar-se, de facto, à Casa da Áustria, mas isso ia resultar num desequilíbrio de forças certamente não favorável a Portugal. Mas a aliança com França também não podia ser às claras, porque isso ia ser uma afronta nas relações peninsulares. Por outro lado, afastar a França era dar poder a Carlos I perante Portugal.
É nesta conjuntura que nós devemos entender a preocupação crescente que vamos encontrar agora para a supremacia no mar brasileiro. Sem dúvida que Dom João vai manter uma ação diplomática em França. Esta guerra agora é diplomática, nós temos imensa correspondência dos diplomatas portugueses junto da coroa francesa, tentando negociar o afastamento dos corsários do mar brasileiro, mas não temos nenhuma atitude de força de Portugal fazendo-os desaparecer, ou pelo menos lutando contra eles lá, in loco. Quer dizer, portanto, que Dom João III quer manter-se neste equilíbrio difícil, que é, por um lado, estar bem peninsularmente com os seus vizinhos, por outro lado, manter como seus os territórios, a costa brasileira e mesmo a saída do Rio da Prata, mas ao mesmo tempo servir-se das forças francesas para afastar aquilo que podia ser a ameaça de domínio do reino vizinho. E é assim que, eu vou passar rapidamente, e é assim que nós chegamos a 1557. Em 1557, eu vou passar esta coisa aqui muito rapidamente, em 1500, estava aqui muita coisa escrita, passar aqui só muito rapidamente. Em 1557, finalmente parte um governador para o Brasil, com ordens expressas para não ficar na Bahia, mas se deslocar para o sul. Ora, isto aconteceu 2 meses antes de morrer Dom João III. Sabia-se, no entanto, que já não era ele que governava nos últimos meses. Por isso, esta decisão é uma decisão da rainha viúva, ou da rainha regente, nessa altura. Sabemos que, à morte do monarca, ficava um herdeiro de tenra idade. E sabemos que a regência ficou entregue à rainha viúva, Dona Catarina, por acaso irmã de Carlos V. Mas sabemos também que o imperador Carlos V abdicara já oficialmente e que o seu filho estava já a governar, portanto, refiro-me a Filipe II. Quer dizer que há um estreitamento de relação política entre Dona Catarina e, de facto, durante o tempo da sua regência e as forças políticas, então, reinantes em Espanha. Não errarei, se penso eu, se disser que, pela mesma época, Filipe se afirmava já perante os vizinhos mais poderosos europeus. Portanto, refiro-me à França. Nessa altura, já as relações de proximidade entre Portugal e Espanha se tinham estreitado a partir da rainha viúva. Quer dizer, portanto, que o tácito compromisso de Portugal com França não tinha razão de ser, porque claramente a força estava do lado de Filipe. Dá-se ordem para o Brasil para que se avance no afastamento dos franceses. E assim aconteceu, tendo Mendes Sá a primeira grande vitória contra os franceses em 15 de março de 1560. Já então, eles tinham lugares marcados na costa brasileira, na zona onde depois foi fundada a cidade do Rio de Janeiro. E vejam que Mendes Sá, depois de vencer os franceses, manda uma mensagem à rainha viúva, em que diz: parece muito serviço de Vossa Alteza mandar povoar este Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é a cidade do Rio de Janeiro, era o rio que assim se chamava, para a segurança de todo o Brasil.
porque se os franceses o tornam a povoar, é medo que seja verdade que o Vila Ganhão dizia que todo o poder de Espanha, nem do grande turco, o poderá tomar. Portanto, temos aqui claramente as forças em presença e a consciência dessas mesmas forças. Direi para terminar que Dona Catarina iria deixar o governo em 1562. Como justificação para deixar o governo, ela invocava o cansaço provocado pelo tratamento contínuo de negócios de tão variada índole, a dificuldade em suster o descaminho de muitos setores da administração. Mas outros diziam, sobretudo devemos lembrar a reação portuguesa a uma política pró-espanhola e a vontade de se alargarem ou de se voltarem a alargar as relações com a França, com a Inglaterra e com a Alemanha, que tinham ficado praticamente afastadas da política portuguesa ao longo destes anos. Quer isso dizer, portanto, que a fundação da cidade do Rio de Janeiro ficou intimamente ligada à política interna e externa portuguesa vivida na segunda metade do século XVI. As hesitações na decisão final para o nascimento da cidade prenderam-se com a opção portuguesa de não afrontar os interesses espanhóis que se dirigiam para o Rio da Prata. Acabava por se aceitar a presença francesa, ainda que não contestada, garantia na região o confronto, se necessário, com os espanhóis. Mas quando Portugal se decidiu por uma política diferente, tudo se alterou. Essa atitude determinou a fundação da cidade do Rio de Janeiro, como local estratégico de domínio de terra e do mar. Porém, os navios espanhóis continuaram a rota do Atlântico Sul em busca do Rio da Prata. E isto daria, no futuro, e sim, uma política muito específica para estes territórios, tanto portugueses como espanhóis das Índias Ocidentais. Política que passaria, no século seguinte, por confrontos, por guerras, pela tentativa de domínio do Rio da Prata, pela fundação da cidade da colónia do Sacramento e por guerras posteriores que depois, e mais uma vez, têm também a ver com a política do Ocidente, muito concretamente da Península, nos seus confrontos com França. Podíamos ir por aí, não vos maço mais. Muito obrigada. Muchas gracias, muito obrigada. Bueno, estamos ahora en un momento muy importante. La doctora Mendoza ha tenido la amabilidad de explicarnos el funcionamiento de los tratados políticos de Alcázovas y de Tordesillas. Y luego además la expansión hacia Brasil. Yo no les voy a tomar tiempo, es una excelente explicación desde el lado portugués, situación que normalmente no se ve desde el lado castellano. Me gustaría que ustedes tengan la palabra 2, 3, 4 minutos, porque a continuación vamos a cerrar el día de hoy con el doctor que tengo a mi izquierda, que tiene Agustín, que va a tener la amabilidad de reducir un poco también su explicación y su conversación y su conferencia. Por lo tanto, doy la palabra al público para que en estos minutos puedan hacerle alguna pregunta breve, por favor, a la doctora. Como siempre, como siempre sabéis, no es una pregunta, es siempre una apostilla. No, es impresionante cómo los desencuentros entre Portugal, que empieza con esa unión familiar que deberíamos haber sido uno solo, con Felipe II de 1580 y después hasta 1640 la separación, no hay relación. Es decir, el mundo portugués y el mundo español en América es totalmente diferenciado, excepto en una cosa: los portugueses son los que llevan la trata de negros a los territorios españoles. En 1595 el primer asiento
desplazamiento de negros es con Gómez Reinel, que es un portugués. En el resto hay separación, pero porque nosotros no tenemos la salida en África de los esclavos, por tanto, para comprárselo a otros, ya que son súbditos, pero es increíble cómo esa separación, y luego esa de por vida, o sea, cómo Portugal y España, nosotros no sabemos portugués. O sea, ellos hablan, bueno, la profesora no, pero en general habla muy bien español. Y luego toda esa cantidad de fortalezas en la frontera. Es decir, esa espalda, cuando deberíamos haber sido uno. Eso es la identidad, el sentimiento de identidad. Y 1640 se rompe, claro. No solamente era eso. Por enredar. Dizer apenas uma coisa, há pouco passou, todavia é muito importante que quando Colón chega às Índias, de facto, os portugueses, pilotos, marinheiros e comerciantes são uma realidade à parte, porque vão, de facto, nos mesmos navios, vão, de facto, tentar, ao serviço de Castela, explorar as terras encontradas. Um dos motivos porque alguns mercadores têm mais rapidamente assento exatamente nesse comércio é o tráfico negreiro, que é, enfim, malfadadamente Portugal tinha de facto o monopólio e portanto é um dos caminhos que leva ao estabelecimento da... Hay una segunda intervención, por favor. Si me permiten, y en parte como respuesta a Concha, es decir una cosa. Parece que nos extrañamos de que Castilla y Portugal tuvieran problemas. Problemas han tenido siempre, y los mismos o incluso más problemas que con Portugal, Castilla los tenía con Aragón. Y si Isabel y Fernando no se hubieran casado, de acuerdo siempre con la política de la rama menor de los trastámaras castellanos que eran reyes de Aragón. Se nos olvida pensar que durante todo el siglo XIV son constantes las guerras y las confederaciones entre los reinos peninsulares más débiles, perdóneseme la expresión, débiles no, sí, o débiles hablando desde el punto de vista demográfico, contra Castilla. Durante todo el siglo XIV, incluso desde la minoridad, desde el gobierno de Sancho IV, son continuas las guerras. Soy buen conocedor de la institución del almirantazgo castellano y las guerras, las famosas guerras navales contra los Pestaña, por un lado, que son almirantes genoveses al servicio de Portugal, y los jefes de las flotas castellanas son bocanegras genoveses al servicio de Castilla. Es decir, es la situación. La situación normal es la guerra. Sí, pero hay matrimonio. Y pero, en el Rey Católico funciona y en Portugal, ¿no? Igual matrimonio. No, pero bueno, es que eso ya entramos en una terminología, entramos ya en una cuestión que ya tendría que ser la profesora Mendoza quien nos explicara digamos, esa idiosincrasia o esa forma de pensamiento que tan raro a mí realmente me resulta. Pepe Botella, José I es rey de España. Nos guste o no nos guste y se acabó. Y yo no pienso en la dominación francesa. A mí me llegó al alma, me parece que es en el monasterio de Batalla o en Alcobasas, que aparezca toda la relación de reyes portugueses desde 1140, desde Alfonso Enríquez en adelante, y de repente no veo ni a Felipe II, ni a Felipe III, ni a Felipe IV. Y lo pregunto, ¿por qué no están? Porque eran los dominadores españoles. Claro. Y es que hay ciertas terminologías que a mí me llegan al alma. Y hace 2 o 3 años leía el artículo de una profesora catalana que hablaba sobre la cuestión y decía, cuando el ejército español invade los Países Bajos en 1567. Y el problema es que los profesores de historia del derecho estamos condicionados por ciertas cuestiones y la terminología para nosotros es fundamental. Muchas gracias, profesor Calderón. No sé si la doctora Mendoza quiere decir algo o no. És
um outro tema, os matrimónios, é um outro tema que por acaso vamos a tratar num outro curso de verão em Oviedo, lá próxima semana, se queres, ali trataremos esse tema, mas é muito interessante. Não creio que o interesse dos reis portugueses pelos matrimónios em Castela ou Aragão, para de todos os reis peninsulares que fazem jogos de poder com estas alianças matrimoniais, porque os matrimónios nesta época são de facto verdadeiras alianças de poderes, ou para terminar ou para iniciar um novo período. E quando, por exemplo, em 1385, Portugal afasta o poder castelhano, vai matrimoniar os príncipes com Aragão, que no momento estava de espaldas para Castela. E, portanto, mais tarde será de outro modo. Por isso, nunca será demais recordar que, se queremos entender a política da Península, temos que entender a política de todos os reinos e não apenas de um reino. Isto, nós há uns anos andamos muito esquecidos disto, mas não é possível entender porque estão intimamente ligados. E também podíamos ir à Flandres. E podíamos. A questão do mosteiro, creio que é Alcobaça, que não tem os reis. Alcobaça surge, há uma publicação muito importante em Portugal, que é a Monarquia Lusitana, que é escrita precisamente pelos monges de Alcobaça, pelos cistercienses, e surge num momento de afirmação do nacionalismo, na recuperação da independência. E, portanto, quando vai falar dos reis verdadeiramente patrióticos, não pode pôr o invasor, está a ver? E por isso vai a omitir, mas é pontual. Vamos a agradecer a la doctora con un aplauso su intervención. Muchas gracias.